Meus amigos, Jesus os abençoe. O nosso tema hoje é Espiritismo e Sexualidade. A doutrina analisa assunto de tamanha importância para todos nós, onde nós podemos inicialmente verificar a condição do nosso próprio desenvolvimento em relação à questão do cérebro. Quando no reptiliano os batráquios saíram das águas e surgiram os primeiros répteis. Esse primeiro cérebro que aqui se encontra é encarregado fisiologicamente dos movimentos de autopreservação. Por exemplo, comer, dormir, fazer sexo, agressão e territorialidade. Logo, a questão da sexualidade está na profundidade do ser, nas entranhas do ser. Se isso ocorre para nós entendermos a questão da manifestação do espírito através, naturalmente, do cérebro, nós verificamos que a sexualidade está também nas entranhas do espírito. E vamos buscar entender a situação que ocorre em relação a nós no que diz respeito às pesquisas científicas de há mais de um século. Por exemplo, a feniletilamina, um dos mais simples neurotransmissores conhecido há cerca de 100 anos, mas só recentemente ela começou a ser associada à paixão. Ela é uma molécula natural, semelhante à anfetamina, e suspeita-se que sua produção no cérebro possa ser desencadeada, veja bem, por eventos muito simples, como uma troca de olhares ou um aperto de mãos. Logo, esta condição de colocarmos que a paixão é um processo químico, e nós dizemos às vezes, a paixão ou o relacionamento é um processo de pele, é uma questão de pele. Nunca foi tão verdade, por ser uma condição de natureza química como nós acabamos de ver. E a questão da paixão versus o tempo. A professora Cindy Razan, da Cornell University em New York, vai nos colocar o seguinte: os seres humanos são biologicamente programados para se sentirem apaixonados durante 18 a 30 meses. Tempo de vida longo o suficiente para que o casal se conheça, copule e produza uma criança. Naturalmente, a questão da paixão em nós se desperta por um período onde a natureza é sábia. A partir de então, nós verificamos que durante este período, algumas substâncias são responsáveis pela paixão, que são a dopamina, a feniletilamina e a ocitocina. Logo, depois deste período de 18 a 30 meses, que nós dizemos que estamos morrendo de paixão, e naturalmente o organismo precisa se restabelecer, porque a situação a partir de então volta à sua normalidade. Mas nós podemos dizer o seguinte, que depois de 30 meses, aí está o exemplo do que acontece em relação à paixão. Por quê? Porque, como já dissemos, o organismo precisa dar continuidade. Logo, não se morre de paixão. Porque essa condição de dizer que eu não vivo sem você, você é o ar que eu respiro, pode ter todo o aspecto romântico da condição. Porque se nós, durante o período que estamos apaixonados, não formos solidificando a condição da paixão no que diz respeito ao relacionamento, ou seja, trabalhando para que haja a construção do amor, fatalmente nós encontraremos essa imagem depois desse período de no máximo 30 meses. E nós vamos reencarnar como homens ou mulheres, até porque para o espírito o que importa é a experiência. Naturalmente, o próprio Emmanuel, o espírito, através da psicografia de Chico Xavier, no livro Vida e Sexo, vai nos esclarecer de que nós estamos transitoriamente definidos. Na condição da nossa psicologia, nós estamos transitoriamente definidos na condição de homens ou mulheres. Logo, porque a evolução do espírito, a evolução total, não existe essa necessidade que nós vivenciamos no presente quadro evolutivo. E nós vamos então reencarnar
muitas vezes como homens, podemos reencarnar muitas vezes como mulheres, mas vamos fazer a experiência de podermos aprender em uma condição ou noutra. A título de exemplo apenas, se precisamos estimular a questão da sensibilidade, faz mais sentido se reencarnássemos num corpo feminino, pela possibilidade. Não quer dizer que nós homens não sejamos sensíveis, mas a realidade, se há uma necessidade de uma experiência mais aprofundada nesse campo. Então, isso vai atuar em nós, ou nós estaremos numa condição transitoriamente definidos de acordo com a nossa necessidade, de acordo com a nossa experiência, a necessidade dessa experiência. E, naturalmente, nós verificamos que o Y mais X, nós temos aqui um menino, e XX nós temos uma menina, que o estrógeno e a testosterona são os responsáveis por organizar sexualmente o cérebro. Notadamente, vamos trabalhar daqui para frente com a questão de que o sexo ele é definido no momento da fecundação, mas os órgãos sexuais do homem começam a desenvolver apenas cerca de 7 meses antes do nascimento. É interessante notar que durante as primeiras semanas de gestação, os órgãos reprodutores internos e externos são iguais nos embriões feminino e masculino. Isso elimina por vez a questão, não é, do machismo aqui entre nós, porque o que ocorre, todos nós, a rigor, quando estamos no processo inicial da reencarnação, somos mulheres, não é? Então os machistas que se cuidem. E logo, dando continuidade, 2 meses após a fecundação no embrião do homem, os testículos vão começar a se diferenciar. A partir desse momento, define-se a formação do pênis, a bolsa escrotal e canais seminíferos. Também os testículos, liberando a testosterona, inibem as características femininas, fazendo que as estruturas que caracterizariam uma mulher, originando a vagina, útero e tubas uterinas, desapareçam. Logo, nós vamos reencarnar de acordo com as nossas tendências e, como já dissemos, estaremos provisoriamente definidos como homens e mulheres. Naturalmente, esses aspectos vão ser considerados no nosso desenvolvimento na presente existência. Então, vamos experimentar uma oportunidade como mãe ou chefe de família. E, nitidamente, nós encontramos, por vezes, inclinações diferentes dos aspectos morfológicos. E vale aqui nós analisarmos alguns aspectos que a doutrina nos traz para o nosso esclarecimento. O mais comum que nós encontramos em relação ao assunto orientação sexual é de que nós reencarnamos várias vezes como homens, e podemos, na mudança de uma reencarnação de homem para mulher, termos uma orientação sexual diferente do corpo, ou seja, da vestimenta que nós envergamos. Isto é uma realidade até certo ponto, porque pelos estudos que nós temos a oportunidade de realizar, nós verificamos que existem muitos espíritos que reencarnam muitas vezes na condição masculina e que podem reencarnar na condição feminina sem nenhum tipo de orientação sexual que seja diferenciada da vestimenta que estão utilizando, ou seja, o corpo físico. Isto não é uma regra, que fique bem claro. Naturalmente, isto pode também acontecer? Sim, a resposta é também pode, mas nunca será considerado como regra. Um outro aspecto que nós precisamos considerar é a questão da relação de dois seres que se amam. Na condição evolutiva que nos encontramos, por vezes, nós não sabemos nos relacionar, isso também não pode ser de caráter genérico, mas nós não sabemos nos relacionar sem que o toque não esteja presente. Mas aí nós podemos dizer, mas nós nos relacionamos com o pai, com a mãe, e não necessariamente a condição vá para um caminho da sexualidade. Isto é fato. Mas estamos usando um outro exemplo, não é? Ou seja, esta condição pode ser levada da seguinte maneira. Estamos durante várias reencarnações partilhando a vida com outra criatura. De repente nos vemos os dois no mesmo sexo, envergando uma vestimenta na mesma condição. A pergunta é,
Será que temos, isto novamente repetimos, não pode ser uma regra, será que nós temos segurança de que esta situação no reencontro dessas criaturas não possa, de repente, originar-se de um lado, ou de ambos os lados, por que não dizer, e sim mais adequadamente de ambos os lados, nós podemos originar aí uma situação desse relacionamento se estender para a condição de que amar, de que gostar, inclua a questão da parte física. Esse é um ponto de interrogação, porque não nos cabe aqui nenhum tipo de julgamento. Vamos a um outro aspecto a ser considerado também. O espírito que porventura desrespeite a criatura de outro sexo. Que o desrespeito pode nos levar a situações, nitidamente, de nós podermos experienciar o outro aspecto. Ou seja, se desrespeitamos através da condição da devassidão, tratamos o sexo como objeto, por vezes até mesmo de comercialização, e podemos experienciar, podemos ter a condição de experimentar o lado que nós, por exemplo, tenhamos agredido, que nós tenhamos, porventura, desrespeitado. Esse é um aspecto importante a ser considerado. Ou seja, a criatura tem a sua condição psicológica, que nós já sabemos ser transitória, definida transitoriamente, ela tem uma condição, porém enverga uma vestimenta diferente da sua orientação sexual. É sempre uma condição ou um aspecto a ser analisado. Um outro ainda, a questão de tratarmos no processo da sexualidade com o desrespeito em absoluto, sermos devassos. Vale a pena salientar que estamos diante da realidade da reencarnação, onde vamos atrair magneticamente o cromossomo daquilo que nos interessa. Isso vale a pena frisar. Por quê? Porque, de repente, se temos o sexo desequilibrado e estamos na condição masculina ou feminina, e tratamos da sexualidade de uma forma totalmente desrespeitosa, abusando do semelhante, abusando das criaturas. Nitidamente no processo reencarnatório poderemos ter, não uma surpresa, porque surpresas não existem, mas a questão da lógica. De que maneira? Estamos na condição de atrairmos vibratoriamente criaturas do sexo oposto, de uma maneira nitidamente desequilibrada, tratando a sexualidade de uma forma desequilibrada. E nesse instante da reencarnação, quando o processo se inicia, o nosso magnetismo atrai aquilo que nos interessa. Logo poderemos atrair o cromossomo que nos define num corpo, por exemplo, feminino, estando eu na condição masculina, com esta vibração dirigida dessa maneira, atraímos e temos a condição de envergarmos a vestimenta feminina com a condição transitoriamente mais definida de masculina, ou o contrário. Então são situações que nós não temos um único aspecto para ser analisado, e sim verificarmos que todas essas condições podem ser possíveis, não todas de uma vez, mas nós temos uma série de situações, de posições que precisam ser analisadas. Então é a questão de nós, diante desse quadro, respeitarmos o que acontece, o que ocorre com cada criatura, a orientação sexual de cada uma. E Emmanuel, no livro já citado, Vida e Sexo, através da psicografia de Chico, vai ser muito feliz nos dizendo que o sexo é atributo santo, necessitando de educação e controle e não repreensão. E diz mais, ensina mais o mentor, será um dia tratado com o mesmo valor da prece, dada a importância que tem. Lembramos-nos de André Luiz, no livro Os Mensageiros, que quando ele adentra no centro dos mensageiros, no livro do mesmo nome, ele se depara com dois manequins perfeitos de corpos, um masculino e um feminino, nus, evidentemente, e a genitália de cada um deles era iluminada. E André, pela década de 50,
André, quando olha para as duas figuras, fica com um excesso de pudor entre o pudor e o melindre, e o mentor lhe diz: escuta, André, o que é isso? Na realidade, é a porta abençoada na nossa entrada no planeta, ou da nossa reentrada no mundo. Na realidade, merecendo todo respeito, consideração, e é por isso que Emmanuel, sabiamente, vai colocar no seu livro que um dia será tratado com o mesmo valor da prece. Portanto, a questão não é de repreensão, mas sim responsabilidade. A questão de tratarmos o assunto com a responsabilidade devida, não é castração, mas tratá-lo com a responsabilidade necessária, educando. Exatamente são esses os aspectos, não mais a manutenção de tabus, as colocações simplórias, mas que ainda em muitas oportunidades continuam vigorando, de assuntos que são tratados em relação à sexualidade não poderem ser tratados na frente de filhos ou de filhas. Mas se nós não procedemos à educação dentro do lar, a pergunta é: vamos deixar com que os nossos filhos sejam educados nas ruas? Que tipo de educação se pode receber na rua? Vamos deixar essa responsabilidade para terceiros, porque de repente nos melindramos, ou para nós mantemos ainda a figura de que sexo é origem de pecado, de que sexo não é uma coisa simples na condição da vida do indivíduo e importante em relação à condição da vida do indivíduo. A educação será terceirizada, não faz o menor sentido. Portanto, Emmanuel é feliz e nos ensinando de que não é a repreensão diante desse assunto, mas sim a responsabilidade. Naturalmente, nós vamos verificar a importância não mais da sexualidade, mas da energia criadora. Em nós, a energia criadora, em espíritos no estágio de evolução que nos encontramos, vai se manifestar, óbvio, na condição não só da nossa sexualidade, mas não só, porque alguns exemplos cuja energia é utilizada em outras áreas, em outras atividades. O artista, quando produz, utiliza-se dessa energia criadora, que em nós ainda tem uma preponderância na sexualidade, mas não na sua totalidade. O escritor, quando vai criar, então, vai fazer o seu trabalho, criar a sua obra, é essa energia criadora que ele vai se utilizar. Então, vejamos, e assim sucessivamente, no nosso trabalho, normalmente, quando estamos trabalhando, criando qualquer coisa dentro do próprio lar, no simples preparo de um alimento, quando estamos elaborando um alimento, estamos utilizando dessa energia. Então, não necessariamente ela está só para se manifestar no sexo. Com o passar da nossa evolução, espíritos mais evoluídos, nós vamos nos encontrar diante, por exemplo, de uma figura de Jesus, que é um Cristo planetário, não é um Senhor planetário, aonde, no caso de Jesus, ele usa a sua energia criadora na cocriação em plano maior. Somos co-criadores em plano menor, Jesus é co-criador em plano maior. Em nós, como já dissemos e frisamos, essa energia se manifesta no sexo ou também nas artes e tantas outras situações, nos tornando também partícipes da criação. Importante notar essa condição, então, à medida que nós vamos evoluindo, nós vamos também utilizando essa energia que hoje, por vezes, não a entendemos e em determinados aspectos utilizamos de uma maneira inadequada na condição da sexualidade, será no futuro a mesma energia, naturalmente, porém sublimada. Verificamos a própria condição do ódio e do amor. É a mesma energia. Uma vez sublimada, é o amor. Uma vez desequilibrada, é o ódio. E aí nós vamos notar que vai depender da evolução do espírito. Então, o sexo é trocar as energias com amor e respeito. O amor sempre será livre. Sexo livre é faltar com a responsabilidade, porque a questão da sexualidade não pode estar restrita ao crescer e multiplicar-vos.
Naturalmente, as criaturas que se amam, já provado na década de 60 para 70, através das fotografias produzidas pelo casal Killian, que leva inclusive a técnica, o nome, o sobrenome do casal, as fotos Killian, já era provado naquela década de 1960 a 1970, mais ou menos, de que há uma troca de energias entre as pessoas, e para isso fizeram uma experiência simples. Pegaram primeiro um casal que não se suportava mais e que criaram entre eles uma relação de ódio. E puseram naturalmente separados, um em uma sala, outro em outra sala. E pediram para que cada um pensasse no outro. Quando fizeram isso, começaram a tirar as fotografias, né, com a técnica específica. Após a revelação, porque ainda eram fotos feitas em papel, para a revelação, após a revelação, notou-se que de um para com o outro se estendia uma verdadeira coluna escurecida que um enviava para o outro como se fosse uma nuvem totalmente escura. Aí substituíram o casal e puseram então um casal que se amava. Um em cada sala, mesmo tipo de experiência, e pediram para que um pensasse no outro. Produziram as mesmas fotos e, para surpresa, quando revelado, de um para com o outro se estendia um verdadeiro arco-íris brilhante de cores superiores, mostrando que a condição da sexualidade não é meramente reprodutiva, e sim também a troca das energias. Por isso que nós verificamos que as criaturas que se relacionem com respeito, que se relacionem com amor, que tenham para com o outro o respeito e o carinho necessário, são criaturas felizes. Enquanto que quando procuramos apenas os aspectos da sexualidade, ficamos substituindo parceiros, podemos correr o risco de parceiros ou parceiras, no sentido de que não achamos complemento para a nossa própria vida, porque o que falta não é só o aspecto dessa troca energética, o que falta é a questão do amor e do respeito que produz essa troca salutar, que enriquece a criatura, que reenergiza a criatura em todos os aspectos. Então, até porque, em relação a essa troca de energia, nós notamos, na condição das criaturas que se amam, que, por vezes, uma troca de olhar, um sorriso puro e simples, não só há um processo de comunicação, como uma verdadeira troca realmente dessas energias, levando a criatura a um profundo bem-estar, não necessariamente a necessidade do toque físico. É a relação da questão do amor, é a relação da questão do respeito. E a vida cobra caro, muito caro, com quem brinca com o sentimento do outro, a título de tirar proveito do tipo ficar. E a realidade da questão do ficar, por vezes as desculpas de que são experiências, é importante a experiência, é importante o momento, mas a responsabilidade está intrínseca, porque esta questão de ficar, a responsabilidade não se dá por tempo de relação, se dá pela relação em si. Então nós podemos ter uma relação de 5 minutos, 5 horas, 5 anos, 50 anos, a responsabilidade está de como nós estamos, diante do parceiro, da parceira. Nós sabemos que uma relação de 5 minutos é possível nós termos uma responsabilidade gigantesca em situações que nós poderíamos evitar. E, naturalmente, a responsabilidade não vai se dar pela questão do tempo, e sim pela condição de como nós tratamos o outro, de como nós tratamos o outro e como nós nos tratamos. Porque é importante verificar que nessa relação nós precisamos analisar a nós mesmos. Por isso que é a questão da causa e do efeito. Analisar
como e com quem nós utilizamos as nossas energias sexuais. Porque não é a questão do outro, é a questão de nós mesmos. Não é a situação do desrespeito ao outro, é desrespeito a nós mesmos. Por isso essa necessidade dessa análise, dessa autoanálise, de como com quem nós estamos nos envolvendo, o que nós estamos fazendo das nossas energias sexuais, como é que nós utilizamos desse potencial que é co-criador, que esse potencial que faz com que a criatura mude de patamar no sentido evolutivo. Esses são os aspectos, porque se nós não nos respeitamos, não é a questão do desrespeito ao outro, o respeito nasce na criatura que o exercita em si mesmo. Se nós não nos respeitamos, é óbvio que nós não vamos respeitar ninguém. Se nós nos tratamos de uma maneira totalmente equivocada, é óbvio que nós vamos tratar o outro dessa forma. Então não é uma questão pura e simplesmente de olhar para o outro, mas sim começar a trabalhar em nós mesmos, na questão de respeito, na questão de verificar como é que nós podemos estar despendendo energias que são superiores, como nós acabamos de ver, que levam para a criatura as oportunidades da sua própria superioridade, como nós estamos tratando ao melhor, nos tratando diante dessa realidade que é toda nossa. Incluindo-se ainda nesta condição todos os aspectos preventivos, para nós evitarmos quaisquer inconvenientes, e também em respeito a parceiro ou parceira. Até porque nós verificamos que determinadas doenças sexualmente transmitíveis não estão escritas na testa do seu portador. Não só por isso, não apenas para a condição preventiva, mas para a condição do nosso conforto em relação a responsabilidades que, por vezes, nós não estamos preparados para assumi-las. E a condição de que determinadas pessoas levantam a bandeira em favor do aborto, é muito respeitável a posição da pessoa, desde que ela também pudesse analisar que a mãe delas teve a oportunidade da prática e não o fez. É um ponto para nós pensarmos, porque é muito interessante o aspecto da defesa, dizer que a mulher é dona do corpo, ou seja, geralmente é atribuído à mulher, quando na verdade uma condição dessa traz a responsabilidade para todos que estão envolvidos. Por vezes até mais para aquele que esteja colocando a parceira numa situação difícil, praticamente deixando-a sem nenhuma alternativa. É importante verificar, então, a responsabilidade de todos no processo. Porém, temos que verificar que, por mais argumentos que nós coloquemos, voltamos à questão inicial. A mamãe ou os pais desta pessoa que levanta a bandeira também tinham o mesmo direito de se utilizar da técnica. E, como já verificamos, não fizeram. Naturalmente que o abuso ou o preconceito, principalmente na questão do preconceito, nos fará experienciar o outro lado. A questão do preconceito por si só é um aspecto a ser considerado, porque a base do preconceito na sua condição de energia inicial leva o aspecto do ódio. Eu não aceito o outro que seja diferente. Eu não aceito o outro cuja orientação seja diferente da minha. Como se nós tivéssemos um padrão previamente definido e absoluto. E quando o próprio Emmanuel vai nos orientar também no livro Vida e Sexo, de que o nosso padrão de normalidade e anormalidade deixa muito a desejar. Então ainda nós temos muito que estudar, muito para trabalhar nesse aspecto, para podermos nos conhecer um pouco mais, principalmente num campo que é por demais desconhecido. Dentro desse aspecto, o preconceito tem como base energética a questão do ódio. E tudo aquilo que eu não aceite, tudo aquilo que eu seja preconceituoso, todo o aspecto do ódio que eu tenha mantido em relação àquela condição, é exatamente aquilo que nós vamos experienciar. Vale notar que são ensinamentos do próprio Emmanuel, através da psicografia do Chico. Todo o aspecto de que nós estamos arraigados
né, e porventura na condição do preconceito, é exatamente aí que nós vamos experienciar. Porque é uma questão óbvia, estamos ligados dentro daquele padrão vibratório. Quando odiamos, estamos presos ao objeto do ódio, à situação do ódio. O preconceito tendo como base a própria energia do ódio, nos liga a esta condição de uma maneira como se estivéssemos agrilhoados a condição que nós estamos rejeitando. Como se estivéssemos, não, estamos agrilhoados nesta condição. E, naturalmente, o próprio Jesus vai nos ensinar, dizendo: aquilo que nós semearmos, aquilo mesmo colheremos. Esse é o aspecto que nós devemos considerar sobre aquilo que nós estamos semeando dentro desse campo. Se nós estamos semeando com respeito, se nós estamos semeando com amor, se nós estamos semeando com a condição da fidelidade, não a fidelidade ao outro, mas a fidelidade a começar de nós mesmos. Se essa semeadura nossa demonstra uma colheita positiva para nós mesmos. Voltando ao ensinamento de Jesus, se nós vamos colher aquilo que semeamos, o importante é que nós possamos, em todos os momentos, semear o amor. Pela sua atenção, o nosso muito obrigado, muita paz a todos.